Bom, então, vou trazer outro exemplo em cima do que a gente combinou ontem, aliás, do que a gente cogitou, tá? Só para ver o que é que vocês assimilaram e vamos pôr em prática de novo. Só confirma lá, tá? Eu vou esperar você voltar para oficializar. Enquanto isso, vocês vão pensando. Oi? Ah, sim. É Jairo, né? Pois bem, nosso amigo Jairo. Tá ok, né? Vamos começar, depois você volta lá. Bom, então, só para praticarmos um pouco e para vocês fixarem melhor, eu penso que seja interessante a gente realizar alguns estudos de caso, algumas ideias. Tá? Eu penso que fique melhor para vocês, além do que eu já expus ontem, do que eu já falei, a gente vê também na prática um caso hipotético, em cima também do exemplo que a gente comentou ontem, tá? Mas só para reforçar mais uma vez. E aí eu lhes pergunto nessa situação aqui, o que é que vocês sugeririam? O que é que vocês pediriam? E aí depois a gente volta para aquela sequência do material, tá? Isso aqui também já foi enviado para vocês, inclusive. Só acrescentei algumas informações, eu vou também corrigir e mandar. E como vocês também aqui trabalham, penso eu, segundo eu conversei com vocês ontem, tem muito trabalhador rural, muito segurado especial, né? Então eu vou trazer um pouco dessa realidade também, envolvendo um lavrador. O lavrador, que tipo de segurado ele é? Obrigatório ou facultativo? Facultativo? Pois é, sempre essa confusão, né? Se ele trabalha e recebe por essa atividade, não é facultativo, tá? Ele é segurado obrigatório, ele é um dos 5 segurados obrigatórios. O fato de, eventualmente, a lei não exigir dele efetivas contribuições, não retira dele a condição de segurado obrigatório. Certo? Isso porque, conforme nós mencionamos ontem, vou só relembrar mais uma vez, que enfim, eu sei que é muita informação para um dia só, mas vamos só relembrar o seguinte, tá? Lei 8.213, mais uma vez, cadê? Está aqui. Que eu falei para vocês ontem e reitero. Não há necessidade de carência seguintes prestações. Agora vamos lá para o inciso terceiro, tá? Artigo 26 da 8.213. Independe de carência, ou seja, quantidade mínima de contribuições, conforme a gente destacou ontem, e eu repito, artigo 26, inciso terceiro. Os benefícios concedidos na forma do inciso 1º do artigo 39 aos segurados especiais, ou seja, os nossos lavradores, pescadores, tá? Os nossos lavradores, pescadores, dentre outros que se enquadram no conceito de segurado especial, não precisam efetivamente contribuir para receberem benefícios. Conforme a gente vai ver mais à frente, a lei dá a eles um tratamento diferenciado. Basta que eles comprovem o exercício da atividade rural pela mesma quantidade de tempo dos segurados urbanos para obterem benefícios. Isso porque, repito, a própria lei diz que não há carência para os segurados especiais. Tá? Então a carência do segurado especial ela é contada de forma diferente, não é por recolhimentos mensais, mas sim pelo exercício de atividade rural, ou pesqueira, ou extrativista, de acordo com o caso concreto. Ok? Então, lhes pergunto, o Jairo, nosso agricultor aqui, nosso lavrador, em 1º de janeiro de 2015 sofreu um acidente de moto. Permaneceu 6 meses sem trabalhar, tendo perdido o movimento do braço direito. Então ficou prejuízo. Na época ele recebeu 6 meses de auxílio-doença. Aí vocês poderiam me questionar, bom, mas o auxílio-doença não tem necessidade de 12 meses de trabalho, no caso dele? Como é que somente tendo trabalhado por pouco tempo, vamos imaginar que ele tivesse trabalhado por menos de 1 ano, ele poderia receber esse auxílio-doença, mesmo não tendo completado os 12 meses de carência de exercício da atividade rural? Sendo acidente, vamos imaginar que ele estivesse tomando umas. Tá? Depois de ter ouvido Nayara Azevedo, né? Aí foi tomar umas no final de semana. Só tinha 3 meses que ele trabalhava na roça. Certo? E aí eles perguntam, esses 3 meses seriam suficientes para que ele recebesse auxílio-doença? Sendo que ele não estava trabalhando, foi no final de semana, depois de uma festa, tá? Da Nayara, ele sofreu um acidente de moto. Não tem direito? Você não pediria um auxílio-doença para ele? Sim, não, por quê? Sim, porque é lavrador. Se fosse um empregado doméstico, seria diferente?
Se fosse um segurado empregado, um trabalhador avulso, facultativo, qualquer segurado, seria diferente? Por qual motivo? Tem carência para essa hipótese? Falta da qualidade de segurado ou falta de carência? Quando é que você se torna segurado da Previdência? Quando você começa a exercer a atividade. Há 3 meses ele estava exercendo a atividade. Ele é segurado. Pode ser que na carta venha esse comunicado, mas vem errado. É que a Previdência só tem 2 respostas padrão. Aquelas cartas de indeferimento. Ou você não é segurado, ou não tem a carência, tá? Ou não tem a incapacidade. São 3 no caso do auxílio-doença, né? Mas normalmente quando envolve lavrador só são 2. Ou não comprovou a qualidade segurada ou não comprovou a carência. Aí quando envolve benefício por incapacidade é porque diz que não teve reconhecida a incapacidade. Mas como regra são esses 2. Mas repito, há 3 meses ele estava trabalhando. Comprovadamente ele era lavrador há 3 meses, portanto ele era segurado. A eventual discussão que poderia haver é, bom, mas ele não cumpriu os 12 meses. Certo? Por que 12 meses? Vamos lá. Porque a lei diz que para o auxílio-doença, artigo 25, inciso 1º, olha só, a concessão das prestações pecuniárias depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no artigo 26. Auxílio-doença, 12 meses. Aí vocês poderiam dizer, não, mas ele não trabalhou por 12 meses, que ele não precisa pagar, né? Só lembrando, ele precisa pela mesma quantidade de meses, ele precisa demonstrar que exerceu atividade rural. Aí vocês diriam, bom, mas ele não tem 12 meses. Aí eu digo, vocês já leram o artigo 26? Aí nós vamos para o artigo 26 que diz, independe de carência a concessão das seguintes prestações. Artigo 26, inciso 2º da 8.213, que diz, auxílio-doença independe de carência. Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza. Então não interessa se relacionado ao trabalho ou não, para qualquer segurado, pode ser avulso, empregado, doméstico, qualquer deles, não há carência quando o fato gerador do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez tem origem em acidente. Portanto, embora ele estivesse somente há 3 meses trabalhando, vindo de um show da Nayara no final de semana, não interessa, ele pode sim receber o auxílio-doença se ele ficar incapaz por mais de 15 dias, que é o tempo mínimo de afastamento. No nosso exemplo foram 6 meses, portanto sim, ele tem direito a receber auxílio-doença. Seria acidentário ou não? O que é acidentário, né? Você poderia me perguntar. Que diferença faz? Vocês sabem que foi decorrente de acidente, e aí eu lhes pergunto. Por ser decorrente de acidente, será acidentário? No nosso exemplo? Acidentário é relacionado ao trabalho. Portanto, embora tenha origem em acidente, não será acidentário. E assim, não sendo acidentário, de quem é a competência para analisar esse pedido? Justiça Federal, tá? Não irá para a Justiça Estadual. Só vai para a Justiça Estadual se fosse de natureza acidentária. Ok? Portanto, sim, tranquilo, tanto é que no nosso exemplo ele recebeu auxílio-doença pelo período de 6 meses, o qual ele ficou sem poder trabalhar. Certo? Acontece que hoje, em março de 2018, até hoje, ele não conseguiu voltar ao trabalho. Porque trabalhava com enxada, com foice, enfim, só está com metade do corpo hoje ainda podendo trabalhar, né? Ficou sem o movimento do braço todo direito, ele era destro, então com a mão esquerda não vai dar para continuar trabalhando na lavoura. Mas o INSS só concedeu os 6 meses para ele. O que vocês pediriam, de acordo com o que a gente expôs ontem aqui para ele, uma ação judicial hoje? Que direitos vocês cobrariam que fossem observados pelo INSS, considerando que ele é jovem, 40 anos, portanto, e ainda tem possibilidade de trabalhar, só não na profissão dele. Como agricultor não vai dar mais. Tá? A gente não cogita, como eu mencionei ontem, de pronto de uma aposentadoria por invalidez, embora você possa cogitar, logicamente. O seu pedido principal seria aposentadoria por invalidez. Mas é interessante que você sempre faça um pedido sucessivo. Você pediria o restabelecimento do auxílio-doença, tá? O pedido principal seria aposentadoria por invalidez. Sucessivo seria o auxílio-doença e o que mais?
Auxílio acidente também, mas antes do auxílio acidente, o que é que a gente poderia cogitar? Reclassificar, que nos termos previdenciários equivale a... Mas valeu a intenção. Reabilitação profissional. Tá? Isso porque a lei é bem clara, mais uma vez a lei, embora seja constantemente... Aí nesse caso, o que vai acontecer? Eu já vi acontecendo, embora seja extremamente raro, mas lógico, nós devemos brigar por isso. Eu já vi duas situações, uma em Brusque, em Santa Catarina, e outra em Uricuri, em Pernambuco, em que o INSS pagou para que a pessoa estudasse, para depois ser reabilitado, porque enfim não tinha instrução. Aí deu um prazo para ele terminar o ensino médio. Enquanto ele estava recebendo, ele estava capaz para voltar ao trabalho ou não? Enquanto estava estudando para aprender outra profissão. Então, enquanto ele estava estudando, ele tinha direito a receber auxílio-doença? Sim, porque até que ele volte a exercer, ou pelo menos ele aprenda outra profissão, ele está incapaz. Porque lembremos, o auxílio-doença ele reclama incapacidade para atividade habitual, não é para toda e qualquer atividade. Então, até que ele possa aprender outra profissão, ele tem direito, sem limite de prazo, a receber auxílio-doença, inclusive enquanto estiver estudando. E depois que terminar os estudos, é que ele vai passar por um processo efetivo de reabilitação, onde ele vai aprender outro ofício que lhe garanta a subsistência. Era para ser dessa maneira. Com certeza. Extremamente. Então, se não tem, é para ser... Justamente, a questão é, se não tem como ser reabilitado, eventualmente, a Previdência só tem um caminho que vocês devem exigir. Isso conforme a lei. Olha só o que, é que diz o artigo 62 da 8.213, tá? Vamos agora para o artigo 62 da 8.213, que é a Lei de Benefícios da Previdência Social, uma redação recente, inclusive, que não mudou nada, só criou um parágrafo único, na verdade era tudo junto, eles separaram. Tá? Então essa alteração de 2017... Na prática não teve nenhuma novidade não. Artigo 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, que é o que a gente está cogitando naquele exemplo anterior, ele não pode mais ser agricultor, tá? Insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, e repito, a atividade habitual é a última, tá? Não interessa o que ele fez antes de ser lavrador. Atividade habitual é a última. Se a última dele é lavrador, será a incapacidade de continuar a ser lavrador que autorizará ele a receber auxílio-doença. Então, o segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Então, isso aqui não é uma faculdade que se abre a ele, não é uma escolha. Ele é obrigado a submeter. Tá? Se ele não fizer, ele tem um pagamento suspenso do benefício. Parágrafo único. O benefício a que se refere o caput, ou seja, o auxílio-doença, será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência. Ou, se não tiver como reabilitar, a Previdência só tem um caminho: aposentar por invalidez, embora não seja isso que aconteça hoje. O INSS normalmente cessa o benefício e fica por isso mesmo. Ele esquece essa ideia do processo de reabilitação, esquece o que a lei diz, e aqui mais uma vez se confirma o que eu já lhes disse. O INSS, no meu entender, ele escolhe os artigos da lei que quer seguir. Esse aqui, por exemplo, ele despreza rotineiramente. Mas lógico, se a lei exige, prevê, melhor dizendo, só cabe a vocês exigir que seja cumprido. E veja só, nós temos que fazer uma leitura sistemática, não só desse artigo. Então, é obrigatório o processo de reabilitação, tá? Quando fica demonstrado que a pessoa não pode voltar ao seu ofício habitual. Se o INSS assim não procedeu, ele errou. Se ele errou, ele deve ser condenado. Portanto, naquele segundo estudo de caso, deveria se entrar com ação de restabelecimento, cobrando inclusive o auxílio-doença desde aquela data, e a manutenção desse benefício até que ele fosse dado por reabilitado. Se não for viável a reabilitação, bom, só resta um caminho para o INSS, que é aposentar essa pessoa por invalidez. Portanto, a ideia seria, naquele caso, entrar com ação de restabelecimento de auxílio-doença, com a garantia do processo de reabilitação profissional, e, uma vez reabilitado, qual direito surge nesse momento? Conforme nós destacamos ontem, de acordo com o artigo 104, inciso 3º
do decreto 3048. Uma vez indicada a reabilitação, o que a INSS reconheceu em relação a essa pessoa? Que ela teve redução da capacidade de trabalho. Se ela teve redução da capacidade decorrente de acidente, aí sim, ao final, seria o auxílio-acidente. Então, seria restabelecimento de auxílio-doença com garantia do processo de reabilitação e, ao final do processo de reabilitação, a concessão do auxílio-acidente. Isso se fosse viável, fosse viável a reabilitação. Se não fosse, a pessoa, ao invés do auxílio-acidente, deveria ser aposentada por invalidez. Só que nós devemos ler o artigo 62 com o artigo 101 também, da 8.213, que diz o seguinte. Artigo 101 da mesma lei, tá? O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência, processo de reabilitação profissional por ela prescrito, ou seja, quem prescreve, quem determina o INSS, e custeado. Bom, que custeio é esse? Vamos imaginar que alguém, não, creio que não seja o caso, mas imaginemos que aqui, no Goiás, somente aqui em Goiânia, houvesse realmente reabilitação profissional. Tá? A pessoa mora em Anápolis, por exemplo, e aí precisaria se deslocar de Anápolis para cá para se submeter a esse processo de reabilitação. De acordo com a lei, quem é que deve pagar esse processo? Previdência Social. De acordo, inclusive, com o artigo 171, há uma infeliz coincidência aí, mas veja só, decreto 3048, que na prática também não acontece, né? Acaba sendo mesmo um estelionato aí. O que vocês devem cobrar numa situação como essa? Deixa eu ver se eu tenho aqui o decreto. Não tem, mas vamos pegar agora. Olha só o decreto 3048, que é o nosso regulamento da Previdência Social, né? Vamos para o artigo 171. Quando o segurado, decreto 3048, tá? Quando o segurado, foi que houve aqui. Vamos voltar aqui. Aliás, quando o segurado ou dependente deslocar-se por determinação do INSS para submeter-se a exame médico pericial ou a processo de reabilitação profissional em localidade diversa da sua residência, deverá a instituição, que instituição? INSS, custear o seu transporte e pagar-lhe diária. Era 24 naquela data, hoje é próximo de R$100. Tá? Todo ano é atualizado. Ou promover sua hospedagem mediante contratação de serviços de hotéis, pensões ou similares. Ou seja, durante o processo de reabilitação, o segurado não é para tirar nenhum centavo do benefício recebido para se manter enquanto está sendo submetido ao processo de reabilitação. Isso é obrigação do Estado. Isso é obrigação do INSS. Bom, mas o INSS não faz isso. É para ser problema dele, então, que vai pagar o benefício enquanto a pessoa não tiver finalizado o processo de reabilitação profissional. E é assim que vocês devem proceder. Inclusive, veja só, aproveito o ensejo para lembrar que estamos em época de pente fino. O INSS está convocando, vai chamar agora mais de 500 mil pessoas para submeter a revisões. E não raro, as pessoas têm que se deslocar da sua casa para cidades diversas, porque na sua cidade não tem perícia do INSS. Quem é que deve pagar esse deslocamento para essa perícia? Também o INSS, tá? Se não paga, eu tenho reiteradamente dito, se o INSS, junto com a carta convocando a pessoa, não vem dispondo do valor, onde é que ele vai receber, entrem com mandado de segurança e digam, olha, eu não vou gastar do meu dinheiro, porque a lei e o decreto dizem que é obrigação do INSS. Então, até que o INSS me pague o valor que eu vou me deslocar, eu não vou me submeter a perícia alguma.
E, portanto, a INSS não poderia cancelar por essa ausência. Isso quem diz é o decreto 3.048, que é o regulamento da Previdência Social. E, portanto, o mandado de segurança seria em razão do não pagamento, não é para questionar a incapacidade ou não. E assim sendo, conforme a gente expôs mais cedo, dispensaria dilação probatória, ou seja, não há necessidade de perícia nessa hipótese. Então tudo depende da forma que vocês argumentem nas suas iniciais, das suas causas de pedir. Se o INSS não dispõe, realmente ele não faz isso, o dinheiro para pagar o seu deslocamento, você não é obrigado a pagar do seu bolso. Portanto, diante de uma situação como essa, sugiro que vocês se valham de mandado de segurança preventivo, no sentido de que, até que o INSS banque a sua viagem, ele sequer pode exigir qualquer comparecimento. Isso é o que a legislação lhe garante. Portanto, o que nos resta é lembrar ao INSS dessa imposição e certamente penso que arguir em sentido contrário em juízo seria até mesmo litigância de má-fé, porque você estaria indo contra o princípio da legalidade. Como sustentar, então, o não pagamento se a determinação expressa nesse sentido? Tá? Então, temos várias frentes de atuação, inclusive, nesse sentido. Tá? Portanto, voltando ao nosso exemplo, e só para demonstrar o valor atualizado dessa diáriazinha, olha só. Vamos botar aqui, valor... Bom, ação ordinária, a questão é que seria mais demorado, né? Mandado de segurança seria preventivo. Normalmente, no âmbito do juizado, ninguém aprecia liminar. Não sei aqui para vocês. Mas normalmente só se concede eliminar no final. E daqui que essa sentença sai, a não sei que seja muito célere aqui. Mas eu arrisco dizer que seria melhor mandado de segurança por uma razão, dentre outras. Você fugiria dos juizados. Porque não cabe mandado de segurança na primeira instância. Então, nas varas federais, normalmente as leis são seguidas à risca. Nos juizados, não. Então, eu, particularmente, tenho essa visão acerca dos juizados. Sou bastante crítico. Então, a vantagem do mandado de segurança seria, não vai para os juizados. E, portanto, não tem como tergiversar. A lei é bem clara e a lei vai ser seguida. Nas varas federais é mais fácil seguir isso. Tá? E aí seria mandado de segurança preventivo. Mas também é uma escolha sua. Se na sua localidade, onde você atua, você já conhece a legislação, aliás, perdão, você conhece a sua jurisprudência totalmente favorável, então vá por ela, vá no juizado se for o caso, tá? Porque o valor da causa será bem pequeno, né? Tá? O valor da causa, se for pelo valor da causa, com certeza será o caso de ser no Juizado Especial Federal. A ideia do mandado de segurança seria para ser mais célere, não tem condenação em honorários também, tem a desvantagem, né? Mas eu penso que seria mais fácil seguir a legislação ser observada nesse caso, sendo uma vara que não nos juizados especiais federais. Mas você tem as duas opções. Bom, aí seria uma ação de cobrança só, né? Tá, aí não caberia no mandado de segurança, porque... Sim, depois do INSS ter pagado. Seria. Aí seria só ação de cobrança, então. Sim, você provando, com certeza. Só que aí, nesse caso, não poderia ser realmente por mandado de segurança. Teria que ser ação ordinária. Porque mandado de segurança não serve como ação de cobrança, né? Mandado de segurança só serve para você cobrar do dia que você impetra em diante. Não serve para cobrar antes da impetração. De repente. O valor não é muito alto, não, mas... Permanente? Bom, certo. A questão é a seguinte, é que a reabilitação profissional ela só surge quando você não tem como voltar ao trabalho, ao mesmo ofício, tá? Ou mesmo que, digamos, é a previsão do artigo 62, só voltar ele aqui.
Então, no caso de o INSS entender que você pode voltar ao seu ofício habitual, embora fique renovando, não seria o caso de reabilitação profissional. Porque a reabilitação profissional só surge, só voltar aqui rapidamente, quando não tem como voltar ao ofício habitual. Então, essa renovação reiterada pode você arguir que seria um indício de incapacidade permanente, tanto é que vários anos você recebe, mas não necessariamente relacionar à reabilitação profissional. Mas isso tudo, logicamente, você pode questionar na via judicial, né? Tá? Mas assim, não existe um limite para transformar em aposentadoria por invalidez. Não existe a ideia de depois de tantos anos recebendo auxílio-doença, você será aposentado por invalidez. Isso não há. Sim, por invalidez sim, você pode arguir que essa renovação reiterada conduziria a essa conclusão, né? Sem sombra de dúvida, seria um argumento a mais aí para ser utilizado. Tá? Mas reabilitação em si, ela só surge quando há a indicação de que não tem mais como você voltar ao ofício habitual. Certo? E só para pegar o valor atual, valor diária INSS. Esse valor todo ano é corrigido, como já lhes disse. Está aqui a portaria de 2018. Só para trazer o valor correto hoje para vocês. Estava próximo de R$ 100. Deixa eu ver aqui quanto é que está hoje. A partir de primeiro. Está aqui, R$ 94,34. Olha só. A partir de 1º de janeiro de 2018, o valor da diária paga ao segurado ou dependente pelo deslocamento ou determinação do INSS, seja para reabilitação profissional, seja para o próprio auxílio-doença. Tá? O valor da diária a ser pago ao dependente, ao segurado ou dependente pelo deslocamento, por determinação do INSS para submeter-se a exame médico pericial ou processo de reabilitação profissional, em localidade diversa da sua residência, é de R$ 94,34. Então esse é o artigo 8º da portaria número 15 do Ministério da Fazenda, de 16 de janeiro de 2018. Como já lhes disse, todo ano é atualizado esse montante. Então, por exemplo, para essa ideia da perícia do pente fino, se a pessoa for convocada para realizar uma perícia em localidade diversa da sua residência, o INSS tem a obrigação de pagar essa diária. E tem que ser prévia, tá? Se acontecer para você pagar, você também pode cobrar depois. Mas a ideia seria que você tivesse esse gasto antecipado, porque você não é obrigado a dispor desse dinheiro. Até mesmo porque pode ser que você não tenha, o que vai comprometer a sua diária, a sua manutenção. Enfim, a obrigação é do INSS. Tá? Então, o que eram R$ 27,00 hoje, repito, são R$ 94,30. Artigo 8º, R$ 94,34. Se o INSS não dispuser desse valor, você não é obrigado a sair da sua casa para fazer essa perícia. Portanto, fiquemos atentos quanto a isso, e aí com isso se ganharia também até a manutenção do benefício por mais alguns meses, até que o INSS finalmente disponibilizasse isso. Certo? Mas voltemos para fechar o nosso caso. Então, o que é que vocês pediriam para o Jairo? Restabelecimento, aposentadoria por invalidez seria o pedido principal. Tá? E aí vocês têm que analisar, inclusive, o mercado de trabalho também, o qual ele está envolvido. Tá? Se no local onde ele morar, por exemplo, só tiver mercado para agricultura, e ele não tiver como voltar, que é o que a gente está cogitando, então realmente seria o caso de aposentadoria por invalidez. Então não devem ser
reabilitações para qualquer profissão. Tem que ser uma reabilitação que seja compatível com o mercado de trabalho o qual ele está envolvido. Não pode ser algo utópico. Isso é a própria lei quem diz também, tá? Só para lhes dar mais respaldo, embora a profissão em si não se possa exigir, mas tem que ser algo razoável. Por exemplo, embora seja eventualmente compatível, mas havia situações em que, por exemplo, um pedreiro desenvolveu alergia a cal e, como tal, não dá mais para ser pedreiro. Tá? Pedreiro de longa data. Aí o INSS ofereceu para ele um curso de cabeleireiro. Tá? Então, não sei a possibilidade de êxito, mas nem sempre vai ser compatível. Né? Já vi situações em que, aparentemente verídicas, né? Enfim, um lavrador foi orientado, segundo a médica lá que o atendeu, até a médica assistente social, que ele fosse lá no interior do Ceará, piloto de avião. Bom, se o INSS pagar o curso, até que ainda vai, né? Porque, veja só, como nós mencionamos, o custo é pelo INSS. Se ele conseguisse assimilar, tranquilo, seria bom para ambos, né? O INSS deixaria de pagar e ele seria piloto de avião. Mas eu creio que não tenha sido essa a intenção da médica ao sugerir isso. Mas, de qualquer maneira, tá? Se o INSS pagar, tranquilo, sem problema algum. Certo? Então, eventual deslocamento, repito, a obrigação é do INSS, seja para auxílio-doença, seja para reabilitação profissional. Ok?